Vamos abrir, por gentileza, a Santa Escritura no livro dos Salmos, capítulo número 113. Livro dos Salmos, capítulo 113. Estarei fazendo essa leitura com a igreja. O tema é do Salmo: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo nome está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo ou do lixo, dependendo da sua versão, o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Pai, mais uma vez, nós clamamos a sua graça, porque viemos aqui com a finalidade primeira de adorarmos o teu nome, de prestarmos a ti o culto que só ao Senhor é devido. E com a leitura das Escrituras, com as orações, com o ofertório, com a confissão dos nossos pecados, nós agora chegamos a este momento de meditação na Tua Palavra, que é bússola para a nossa vida. Prepara o nosso coração, livra-nos de todos os ruídos que os nossos ouvidos, tanto físicos quanto espirituais, estejam protegidos dos ruídos, da desatenção, e que o Senhor mesmo leve o nosso coração a estar cativo à Tua Palavra. Eu coloco a minha vida em Tuas mãos, para que Tua graça e poder possam superar as minhas limitações e as minhas inadequações. Me ajuda, Senhor, a, em Cristo, diante do Senhor e da parte do Senhor, entregar a Sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Este Salmo de número 113 até o Salmo de número 118, eles são chamados de Salmos de Aleluia. Eles eram entoados pelo povo judeu, dentro especialmente das ocasiões de três festas bem especiais para os judeus, que era a festa da Páscoa, do Tabernáculo e também a festa das Nações. E esses hinos e salmos 113, 14, 115, 116, 117, 118, eles eram cantados e foram cantados até mesmo por Jesus, quando da sua última ceia, que até ali eles comemoravam a Páscoa, mas Jesus encerra a Páscoa e passa, então, a instituir a ceia, e desse caminho, daquele cenáculo até o Getsêmani, eles cantam esses salmos, esses cânticos. Ele também tem o nome de louvor egípcio, porque ele se deu na primeira Páscoa, lembrando da primeira Páscoa que aconteceu ali, quando a Bíblia registra Êxodo 12, do versículo 12 até o 23. E este salmo também, falando agora especificamente do 113, ele se divide em duas partes. A convocação, eu quero dividi-lo até o versículo 3, quando nós somos convocados, ou os servos de Deus, da época e atual, para adorá-lo, e a partir dos versículos 4 até o 9, as razões para adorá-lo, as justificativas para adorá-lo, como uma igreja reformada e que busca pautar seus cultos e seus trabalhos a Deus, sempre na Escritura, sempre na Bíblia. Este salmo, ele nos revela a importância de conhecermos o nosso Deus, de conhecermos seu caráter, de conhecermos seus atributos e assim aprendermos de todo o nosso coração,
louvá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo por quem Ele é e por tudo que Ele, de maneira graciosa, amorosa, soberana, Ele faz. Lamentavelmente, nós vivemos em um país, e eu quero falar só do Brasil, em que a maioria das igrejas ditas evangélicas tem, de forma lamentável, centrado o culto que deveria ser único e exclusivamente para Deus, mas tem sido um culto antropocêntrico, um culto centrado no homem, no que as pessoas gostam de ouvir e não naquilo que as pessoas precisam ouvir. Se nós, de fato, estamos levantando a bandeira de uma igreja reformada e temos como lema, por exemplo, um dos solas, somente a Escritura, nós precisamos adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus e servir a Deus conforme a sua palavra prescreve. E nós vamos refletir nessa noite sobre este tema, louvai ao Senhor. E este salmo traz essa ordem bem explícita no versículo número 1. Eu queria contar com vocês, para nós lermos o versículo número 1 juntos, bonito, forte, sem preguiça, para a glória e honra do Senhor. Amém? Entendeu como vai ser a leitura? Bonita, forte, sem preguiça, para a glória de Deus. Amém? E entendendo o texto, você vai interagir na leitura e você vai buscar ler, entendendo o que o texto está falando. E esse texto é muito simples, ele tem as suas divisões bem claras. Versículo número 1. Vamos lá, todos juntos? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Há aqui uma ordem, há aqui um imperativo, e esse salmo é encapsulado pela palavra aleluia. Começa com aleluia, versículo 1, termina com aleluia, versículo 9, e entre essas duas palavras, que significa louvai a Deus, louvado seja Deus, que vem da expressão hebraica halel, junto com Yah, que faz aleluia. Halel, louvor, Yah de Yavé. Então a palavra aleluia diz para nós, louvado seja Deus, louvai a Deus. Então há uma ordem explícita aqui, de que eu e você devemos louvar a Deus. Não há uma opção, é ordem. Eu sei que a geração que nós estamos vivendo hoje lida com dificuldade com ordem. A coisa é muito solta, a coisa é muito frouxa, mas Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade e que o adorem por uma obediência à sua ordem. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Obviamente que, inicialmente, se tratava daqueles sacerdotes que eram responsáveis pela adoração no templo. Mas essa palavra, ela não era limitada somente aos sacerdotes, mas essa palavra, ela se estendia também para as outras pessoas, porque Deus, depois de libertar o seu povo lá do Egito, tornou o seu povo, conforme Êxodo 19:6, sacerdote real. E também nós podemos ver essa expressão em Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 Pedro, todos nós somos sacerdote real. Hoje nós não precisamos mais de alguém oferecer um sacrifício de animais. Cristo já foi esse cordeiro que se entregou lá na cruz. Nós temos livre acesso a Deus. Então todo aquele que tem aliança com Deus, ele está livre para adorar a Deus. Amém? Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos sacerdote real, feitos em Cristo Jesus. Então, coloca no seu coração o desejo de obedecer essa ordem, de adorar esse Deus vivo, de adorar esse Deus que reina, de adorar esse Deus todo-poderoso. É uma ordem, e a ordem de Deus é para ser obedecida. Aqui, versículo 2, vamos ler juntos, forte, bonito
e sem preguiça. Versículo número 2, vamos lá? Bendito seja o nome do Senhor, agora. Então, primeiro nós adoramos, porque é uma ordem, amém? E nós adoramos a quem? Nós adoramos o Senhor. Mas agora, versículo número 2, ele diz: quando nós devemos adorar? Nós devemos adorá-lo para sempre. E adorar a Deus para sempre inclui também aqueles dias difíceis, aqueles dias em que a nossa vida passa pelo vale, porque não somos meninos para pensarmos que a nossa vida ela será feita somente de dias bons. Eu nem preciso perguntar, porque só de olhar eu já vejo pessoas aqui que estão passando pelo dia do vale, pelo dia da dificuldade, pelo dia da adversidade. Mas as adversidades também estão dentro do combo da nossa fé. Também fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. Por mais que seja doloroso, as adversidades que encontramos na vida, elas também são parte do plano de Deus para nós, para trabalhar na nossa vida, para nos moldar, para nos aproximar mais do Senhor, para trabalhar no nosso caráter, com a finalidade de nos forjar à semelhança do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 29. E o versículo anterior, 28 de Romanos, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, inclusive os dias de dores, de perdas, de decepções, de tristeza. Mesmo no vale, você que tem aliança com o Senhor, o Yahvé, você não está só, Ele está com você. Então, mesmo no vale, você não somente pode, como você deve adorar, porque a adoração, o louvor ao Senhor, ele é para sempre, em questão de tempo, de eternidade, a eternidade, mas em questão também de circunstâncias. Podemos pegar aqui emprestado o versículo 1 do Salmo 34, quando Davi, depois de conseguir escapar da fúria de Saul, e depois de ter, por assim dizer, descido ao fundo do poço, ver a sua vida por um triz e conseguiu escapar lá na caverna de Adulão, ele diz: em todo tempo louvarei o Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Ou seja, o que Davi estava dizendo? Em tempos bons ou em tempos ruins, eu louvarei ao Senhor. Tendência do nosso coração, irmãos, principalmente vivendo em dias em que o hedonismo prevalece, em dias em que eu quero só o que me faz bem, em dias em que eu quero ouvir só aquilo que vai ser aprazível ao meu coração, em uma sociedade que não sabe sofrer, em meio a uma adolescência, uma juventude que não sabe receber não, não sabe receber não. As crianças não sabem receber não, os adolescentes não sabem receber não, os jovens não sabem receber não, não obstante terem hoje uma qualidade de vida muito superior a 40 anos atrás, a quem foi jovem há 40 anos atrás, a quem foi adolescente há 40 anos atrás. Então, é uma geração hedonista. Dá prazer? Eu quero. Não dá? Eu não quero. Então, não lida bem com o sofrimento. E, por vezes, até os adultocentes, aqueles que a idade avançam, mas eles não amadurecem, até os adultocentes, às vezes, ficam bicudos com Deus, porque estão passando por uma situação adversa. Mas a ordem do Senhor é que nós, os seus servos, devemos louvá-lo. E no versículo 2, quando diz bendito ou bendiga, dependendo da sua versão bíblica, bendiga o Senhor. E o que é bendizer ao Senhor? É falar bem do Senhor, é elogiar ao Senhor, é reconhecer os seus atributos, é reconhecer as suas marcas. Para quem? Para o povo da aliança. Quem é o povo da aliança hoje?
aqueles que se aliançaram com Deus através da sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ora, se a gente fizer uma pesquisa, a gente for na rua e falar para algumas pessoas, diga coisas boas sobre Deus aí. Essas pessoas que não têm uma intimidade com Deus ou uma convivência mais próxima de Deus, é possível que elas digam assim: Deus é amor, Deus é bom. Até o filme ajuda a divulgar isso. Deus é Pai, mas muito provavelmente elas não vão passar disso. Mas o que é que o texto está pedindo para os filhos da aliança, para o povo da aliança? Bendito seja o nome do Senhor. Nome, na língua hebraica, está ligado ao caráter da pessoa, está ligado à personalidade da pessoa. Então é dizer assim, que Deus é gracioso, é soberano, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus também, por ser justo, Ele se ira. É dizer que Deus é clemente, é compassivo, é dizer que Deus, Ele usa a sua misericórdia até 1000 gerações, mas Ele não inocenta o culpado. É dizer que Deus, Ele coloca o seu coração em nossa miséria, porque Ele é misericordioso. É dizer que Deus é compassivo, porque Ele tem compaixão de nós. Então, o livro dos Salmos é um livro cheio, abundante, das virtudes de Deus, do caráter de Deus, para que nós possamos conhecer mais sobre esse Deus, podemos mergulhar neste livro dos Salmos, que não somente fala a respeito do caráter de Deus, dos atributos de Deus, das marcas de Deus, mas que também nos faz nos identificarmos com tantos salmistas. Em meio ao seu desespero, em meio à sua alegria, em meio à sua gratidão, em meio à sua frustração. O reformador João Calvino dizia que o livro dos Salmos é a anatomia da alma, que nós nos identificamos muito, em muitas situações da vida, com o livro dos Salmos. Mas voltando aqui ao texto que nos interessa, o objeto da nossa pregação hoje, que eu e você possamos obedecer essa ordem do Senhor, de adorá-lo, de louvá-lo, mas fazê-lo para sempre, e falar dos seus atributos, e falar das suas virtudes, e falar do seu caráter. Porque independente do que estamos passando, ou viermos a passar, Deus continua sendo o mesmo, fiel, santo, justo, bom e misericordioso. E sabe, irmãos, se nós não focarmos em Deus, se nós não olharmos para Deus com essa certeza de quem Ele é, muitas circunstâncias da vida vão fazer o que já tem feito com muitas pessoas. Elas vão se tornar pessoas desenganadas espiritualmente. Elas vão entrar naquela fileira que engrossa cada dia que passa, de pessoas que dizem assim: se Deus é bom, por que isso aconteceu comigo? Se eu estou servindo a Deus com tanta fidelidade, com tanta honestidade, de todo o meu coração, por que essa coisa ruim, essa calamidade aconteceu com a minha vida? Se nós não mirarmos de fato que Deus é grande, Ele governa, Ele é o dono de tudo, Ele sabe o que está fazendo, a história não está entregue ao caos, a nossa vida, ela não está sendo dirigida pelo destino, mas a nossa vida está nas mãos do Deus que é bom, que é grande, que é santo, que é dono de tudo, que manda no céu, que manda na terra, que tem controle sobre todas as coisas. Se nós não tivermos essa noção firme no nosso coração, nós iremos nos frustrar, porque a gente vai começar a olhar e: por que eu adoeci? Por que meu marido me deixou? Por que minha maior amiga me traiu? Por que fulano fez isso comigo? Por que o Rio Grande do Sul está cheio de água e as pessoas estão morrendo? Então essas coisas vão inundar o nosso coração e a gente vai ficar perdido e decepcionado. Mas saber quem Deus é vai nos ajudar em qualquer circunstância e para sempre
vivermos para a glória de Deus. Queridos, vir à igreja de domingo, participar da escola dominical, como nós temos o hábito aqui, fazer parte de uma célula, e a gente fala, participe de uma célula, participe da escola dominical, venha para o culto. O nosso interesse não é que a igreja esteja cheia, e que esteja. O nosso interesse não é que você venha aqui e dê ofertas. O nosso interesse é que você cresça em Deus, é que você amadureça em Deus, é que você seja fortalecido em Deus, na sua presença, na sua palavra, no seu espírito. Porque se não fizermos isso intencionalmente, se não tivermos o desejo, a intenção de sermos mais santos, mais crentes, mais tementes a Deus, esse mundo mau, ele vai nos engolir. E não precisa nem você sair da igreja, você continua na igreja, mas você continua morto, cético, incrédulo, sem santidade, vivendo de qualquer jeito, e no domingo vem aqui, mesmo sem merecer meu amor, chora, se arrepia, mas a vida não muda. E o povo da aliança é um povo que recebeu transformação, e porque foi transformado, se a gente pegar o contexto lá dos judeus saindo do Egito, eles foram libertos, e Deus prepara um povo para adorá-lo, para servi-lo. E no nosso contexto, nós fomos libertos da escravidão do pecado, da condenação da lei, do domínio do diabo. Fomos libertos por quem? Fomos libertos por Jesus, para sermos um povo separado, não é um povo melhor, mas um povo separado para adorarmos a Deus, e a luz, ou a semelhança de Israel, que Deus separou para ser uma nação, para adorá-lo, para que as nações vizinhas pudessem olhar para Israel e dizer assim, eu quero ser como esse povo, e eu quero ter o Deus que tem esse povo, como fez, por exemplo, Ruth, e eu quero adorar o Deus que esse povo adora. Então a igreja também está aqui hoje para isso, para que você, jovem, lá na sua faculdade, os outros jovens olhem para você e digam assim, eu quero ser como essa moça, eu quero ser como esse rapaz, eu vejo como ele se comporta, eu vejo a sua ética, eu vejo a sua crença, eu vejo o seu comportamento, eu vejo a sua maneira digna que ele vive. E os jovens que estão perdidos, que estão sendo destruídos pela cachaça, porque é um absurdo como os jovens estão consumindo bebidas hoje. Quantos acidentes de moto, quantos acidentes de carro, quantas mães chorando. Eu estou falando de jovens de 13, de 14 anos, bebendo no gargalo. E de certa forma nós temos uma responsabilidade com isso, porque precisamos testemunhar diante desse mundo que há um Deus grande, que há um Deus que preenche o nosso vazio, que esse vazio que tem dentro do coração do jovem, do homem, da mulher, que busca preenchê-lo na bebida, no sexo ilícito, nas festas, na farra, no sucesso, no ganhar dinheiro de maneira ilícita, esse vazio, ele não passa, e ele não é ocupado por essas coisas, porque só quem pode ocupar esse vazio é o Senhor, e esse Senhor que nos chama para louvá-lo, para adorá-lo, sempre, sempre, para que a vizinhança olhe para a sua casa e veja que lá é diferente, que lá não tem grito, que lá não tem violência, que lá não tem desrespeito, apesar de não ser um lar perfeito, mas tem amor, tem alegria, tem temor de Deus, tem reverência a Deus, para que mesmo em muitas ocasiões, sem palavras, você possa dar o testemunho e do seu lar possa fluir aquela fragrância do bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Então vir à igreja no domingo não é para termos as nossas necessidades saciadas de acordo com os nossos gostos egoístas, mas é para
ter as nossas forças renovadas nele, para sair, e na segunda-feira, e na terça-feira, e na quarta, e na quinta, e na sexta, no trabalho, na faculdade, na academia, no jogo de futebol, no trânsito, resplandecer a sua luz, exalar o seu perfume, mas com intencionalidade e em todo o tempo, louvar ao Senhor. Versículo número 3. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Estamos na primeira parte do Salmo da convocação. Somos chamados, convocados, intimados, ordenados a louvar ao Senhor em todo o tempo e agora em todo lugar. Se você quiser entender assim, é da primeira parte do dia que eu acordo até a última parte do dia que eu fecho os meus olhos para dormir, eu tenho que louvar a Deus. Se quiser entender assim, não tem problema. Mas o que ele está falando aqui, em outras palavras, é onde chegar os raios do sol. De uma ponta a outra, onde o sol faz o seu percurso por toda a terra, ali o Senhor deve ser louvado. A ideia é, em todo lugar, Deus deve ser louvado. Em obediência, em todo tempo e em todo lugar, o Senhor, Ele deve ser louvado. Por quê? E quais as causas, ou quais as justificativas para que Deus seja louvado? Versículo 4 até o 9 vai trazer para a gente essas justificativas. Ele diz, versículo 4, vamos ler juntos todos? Vamos lá, bem forte, bem bonito. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra, Ele está acima de todas as nações. Governantes ficam aí preocupados com o seu poderio, com a sua autoridade em determinada área, em determinado local, em determinada nação, mas o Senhor dos exércitos, Ele é Senhor no céu, e Ele é Senhor da terra, e Ele é em cima, e Ele é embaixo, Ele é sobre tudo, em todas as nações. Ele é excelso, Ele é grande, Ele é magnífico, Ele é majestoso, é Ele quem governa o céu, e é Ele quem governa a terra. Pode, por favor, aí, queridos, Isaías 40, 17, por favor. Vamos ler, irmãos. Vamos ler juntos? Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Esse é o nosso Deus, grande. Você está vendo aí a Rússia, os Estados Unidos, a China, quantos habitantes? Junta tudo, ali está no plural, junta todas as nações, junta a Europa, a Oceania, a América, junta tudo, todas as nações diante de Deus são como coisas que não são nada. Anteriormente, nos versículos anteriores a esse, ele fala de grão, ele fala de pó, e depois ele diz, são como nada, um vácuo. Para que nós possamos, pelo menos, tentar mensurar a grandeza de Deus. Todas as nações são como um pingo d'água diante de Deus. Depois ele diz, como nada, como um vácuo. Nós não temos condições de mensurar a grandeza desse Deus, e por causa dessa grandeza, dessa incomparabilidade, como vai dizer o próximo versículo, em resposta a essa grandeza, nós devemos louvá-lo e adorá-lo. Nós estamos vivendo um contexto aqui no Brasil de muito pânico, de muito medo, com determinados homens tomando decisões monocráticas, tomando decisões como se eles fossem absolutamente donos da verdade e o Todo-Poderoso. O Salmo de número 2 diz que os homens, eles não querem se render,
e eles não querem servir esse Deus, e eles se levantam contra Deus, e o texto no Salmo 2 diz que Deus se ri. Deus ri. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está ansioso, preocupado, com medo: o Brasil não pertence a A, B, C ou D. Quem tem os rumos do Brasil nas mãos é o Senhor. E tudo que está acontecendo e vai acontecer está dentro do controle de Deus, do plano de Deus. Por mais esdrúxulo que pareça, tudo isso está na mão de Deus. E é Ele quem manda, e é Ele quem vai fazer a sua vontade. Enquanto isso, nós oramos. Enquanto isso, nós fazemos a nossa parte. Mas nós não podemos perder de vista que quem é grande é o Senhor. Grande para mudar a sua história. Grande para fazer coisas grandes no Brasil. Grande para intervir na sua particularidade. Grande para fazer milagres e maravilhas na situação mais complexa e mais difícil da sua vida. Esse Deus grande pode fazer, porque para Ele não há nada impossível. Por causa da sua grandeza e por causa da sua glória. Entregue ou continue entregando sua causa a esse Deus grande. Espere e confie, porque Ele vai fazer o melhor. Isaías ainda 40, 25, irmão. Quem é que está ali, por favor? Vitória. A quem, vamos lá juntos? A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz quem? Primeiro foi a voz do profeta, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Agora o próprio Deus. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Ninguém pode ser comparado a esse Deus majestoso, a esse Deus glorioso, a esse Deus todo-poderoso. E o próximo versículo diz assim: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Quem há semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Não há igual, não há ninguém igual em glória, em poder, em grandeza, em majestade, em honra, em domínio. Ninguém é igual ao Senhor. Ele é o único Deus verdadeiro e Ele é o nosso maior objeto de louvor. Portanto, irmãos, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Em obediência à sua ordem, em todo tempo, em todo lugar, por sua grandeza, por sua incomparabilidade, louvai ao Senhor. Que não obstante a ser esse Deus transcendente, grande, acima de tudo, é também um Deus imanente, ou seja, Ele se envolve com a nossa causa. Como diz, ou como está aqui nos próximos versículos, preste atenção, por favor, a partir do versículo 6, esse Deus transcendente, Ele mostra também que é imanente. Esse Deus que está na glória, Ele também se envolve com o seu povo, com o povo da aliança. Ele diz que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há semelhante a esse Deus? Grande, glorioso, majestoso, mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. A gente pode pensar aqui, naquela passagem de Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, quando Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas veio aqui, se humilhou, viveu entre nós. Você já imaginou o Deus puríssimo, santíssimo, majestoso, glorioso, descer da sua glória? A ideia da palavra aqui se inclinou, se rebaixou. Ele veio até nós. Ele veio até a nossa miséria. Ele veio até nós, não obstante sermos seres asquerosos, marcados pelo pecado, dominados à época pelo pecado, mas Ele veio
a terra, vestiu pele humana, foi gerado no ventre de Maria, nasceu, viveu entre os homens, foi acusado, foi crucificado, foi morto, mostrando a sua compaixão para ali na cruz, com a sua morte, resgatar pessoas como eu e como você, que estávamos condenados ao inferno, condenados à morte, mas Ele mesmo, por amor, por graça, por se envolver na história da humanidade, se entrega e na cruz paga todos os nossos pecados e não tem vergonha de ser chamado nosso irmão. E nos insere na sua família, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19, nós somos família de Deus por causa de Jesus Cristo. Ele desce e o versículo 7 diz o que esse Deus é capaz de fazer. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O que é o monturo? Um monte de lixos, ou um monte de cinzas, onde se queimavam os lixos e aquelas cinzas ainda aquecidas, aquelas pessoas rejeitadas, desprezadas, que não tinham ninguém por elas e que nem queria que nem as pessoas queriam elas por perto, aqueles párias da sociedade que não tinham para onde ir. Então eles se acomodavam nessas cinzas, eles se acomodavam naquele lixo queimado, mas a palavra está dizendo que o Senhor, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Foi isso que Ele fez na nossa vida, foi isso que Ele fez na nossa miséria, foi isso que Ele fez em algumas pessoas que deram depoimento aqui ultimamente, de como estava a sua vida e do que Deus fez na sua vida, de como Deus arrancou a sua vida da miséria. Mas não só isso, o texto continua dizendo, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Sabe onde nós estamos agora em Cristo Jesus? Nós fomos tirados da miséria, nós fomos tirados da sarjeta espiritual, nós fomos tirados das garras de Satanás e agora em Cristo Jesus nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, ímpios, pecadores, mas agora nós somos filhos, porque não obstante a glória, a grandeza, a majestade, esse Deus também, Ele desce e Ele se importa com miseráveis pecadores como nós, e nos tira de um estado de miséria e nos faz assentados com o seu Filho nas regiões celestiais. E nós podemos pensar aqui numa outra figura que a maioria de vocês que tem hábito de ler a Bíblia conhece. A gente pode pensar aqui na figura de Mefibosete, segundo Samuel, quando ele, depois do seu pai ter perdido a guerra e ter morrido, ele então se esconde lá em Lodebar, lugar de desgraça, lugar de miséria, e o rei que prevaleceu, que ficou no lugar do seu pai, que costume da época era matar todos os descendentes do rei para que a gente possa assumir tudo. Então esse rei vai lá em Lodebar, onde está escondido aquele homem Mefibosete, antes príncipe, agora numa miséria, aleijado, porque se machucou durante uma fuga, e o rei chega lá e bate na casa de Mefibosete. Que você imagina que passou na cabeça ou no coração de Mefibosete? Mefibosete, o rei Davi está lhe chamando. Certamente ele disse, chegou o meu dia de morrer. E ele vai lá e diz, o que o rei quer com um cão morto desse? Esperando a morte. Mas aquele rei que representava a graça de Deus na vida daquele homem que representava a desgraça, chama aquele homem e diz assim, Mefibosete, a partir de hoje, você não vai mais viver em Lodebar, você não vai mais viver nessa vida de desgraça. A partir de hoje, todos os dias você vai comer na mesa do rei. Amém. Quem é que faz isso? É Deus. Ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. E o salmista traz aqui esse versículo que é pego lá
1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, contando a história de Ana. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Esse é o Deus grande, transcendente, mas também que é imanente, que muda a história do pecador, que muda a história do miserável. O louvor, por favor. Que muda a história do perdido, que faz com que mulheres estéreis, como Ana, como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Isabel, como a esposa de Manoá, se tornem mulheres importantes na história, pelos filhos que elas geraram. Elas eram estéreis, mas o Deus Todo-Poderoso sarou o ventre dessas mulheres e deu a elas, em lugar de um ventre estéril e seco, ventres frutíferos para a glória de Deus. E de ventres como esses nasceram heróis da fé, porque esse é o Deus grande que intervém na história, na minha, na sua e de todo aquele que nele crê. Porque esse Deus grandioso veio para buscar e veio para salvar aquele que estava perdido. Por isso, esse Deus glorioso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Quem aqui hoje você pode se considerar um filho da aliança? Você tem uma aliança com Deus através de Cristo Jesus. Diga amém. Pronto. Agora olhe para o seu passado e veja de onde Deus tirou você. Eu não estou falando simplesmente se você bebia, se você era um de farra, se você já matou, já roubou. Não, tudo isso está no combo. Mas quem era você? Sem fé, sem esperança, sem certeza de salvação, condenado ao inferno. Mas alcançado por esse Deus majestoso e maravilhoso, você foi transformado de ímpio, inimigo de Deus, em amigo de Deus, em filho de Deus, em príncipe, em uma pessoa que está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual deve ser a nossa postura, então? Louvar e dizer: obrigado, Senhor. Eu não sou digno, mas o Senhor alcançou a minha vida. E esse Deus que alcançou perdidos pecadores, Ele continua alcançando. Talvez você esteja aqui visitando a igreja, ou você tenha até o hábito de frequentar essa igreja ou outra igreja, mas você ainda não foi resgatado. Você ainda não se deu em aliança com esse Deus. Ele está vivo, Ele é grande, Ele preenche o seu coração, Ele muda a sua história, e Ele está aqui. Se você quiser nessa noite, você pode ter o destino eterno da sua vida mudada, com uma simples oração, se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Eu termino, irmãos, com algumas aplicações que nos levam a entender. Eu e você precisamos louvar a Deus em todo o tempo. Precisamos reconhecer a grandeza de Deus e que para Ele não há nada impossível. Diante dessa realidade, creia e descanse no Senhor, porque Ele é grande, Ele é incomparável e Ele faz maravilhas. Não desperdice a sua vida, não desperdice o seu tempo. Viva para louvar e para glorificar aquele que é grande, mas a despeito da sua grandeza, veio para buscar perdidos pecadores. Vamos ficar de pé. Você, enquanto nós cantamos, você, se quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer uma oração. Você pode dizer: Senhor, eu me arrependo do tempo que vivi longe do Senhor. E eu quero nessa noite entregar a minha vida ao Senhor. Aí mesmo no seu lugar, com palavras ou só no coração, você pode fazer essa oração e a partir de então desfrutar dessa comunhão com Deus vivo e viver para sempre louvando, adorando e bendizendo o Deus Todo-Poderoso. Cantemos ao Senhor. Perdido pecador, longe do meu Jesus.
Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor nos alcançou com graça, perdão, libertação. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor chegou na nossa vida com amor, com misericórdia, com graça, e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não há milagre maior, bênção maior, do que termos sido feitos nova criatura, nascido de novo, nascido do alto. Por vezes, as lutas da vida abafam o nosso louvor, abafam a nossa gratidão. Por vezes, as lutas da vida roubam toda a nossa atenção e nós nos esquecemos de onde estávamos, quem éramos e o que o Senhor fez na nossa vida. Estávamos arrasados, estávamos seguindo o curso desse mundo, vivendo conforme a vontade da carne, mas não obstante a isso, por sua graça, bondade e misericórdia, o Senhor nos amou e o Senhor nos salvou. Deu significado à nossa vida, nos deu vida nova e nos deu vida eterna. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome por tão grande salvação. Mas também nós queremos orar por aqueles que ainda não foram alvos dessa graça, ainda se pegam em meio ao vazio, a vida sem sentido, sem significado, tentando ser seus próprios pastores, seus próprios senhores. Mas se o Senhor quiser, nesta noite, o Senhor pode transformar vidas aqui. E a nossa oração é que o Senhor aplique a tua obra de salvação aqui nesta noite, e que pessoas convencidas pelo teu Espírito Santo se rendam ao Senhor, te reconhecendo, ó Deus, como o único Senhor e Salvador. Obrigado por sua graça, obrigado pelo seu Espírito, obrigado pelo seu grande e maravilhoso amor. Opera, Senhor, sua obra de salvação em nosso meio, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sente, ainda não terminou, vamos ler Efésios e ver a manifestação da graça de Deus, e assim nós concluímos a nossa mensagem. Efésios 2, de 1 a 10, todos juntos. Vamos lá, bem forte e bem bonito. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir o nome do nosso Salvador, aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou, aquele que manifestou a sua graça e a sua misericórdia na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o evangelho verdadeiro, irmãos. Não é o evangelho que determina e que manda em Deus. É o evangelho que revela a grandeza de Deus, que vem ao socorro do pecador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Convidar aqui o Carlinhos, que vai dar um aviso. Alguém da UPA e da UMP, acelerado. Cadê? Atos, vem Atos. Irmãos, boa noite. Nós queremos indicar a vocês esse livro, Verdadeiros Adoradores, do Bob Kaufman. E ele diz o seguinte aqui, ó: nenhuma alegria deve ser comparada ao privilégio de sermos contados entre os adoradores de Deus, assim como o pastor pregou hoje à noite. Também nós queremos indicar a vocês esses ursinhos aqui. Foi criado pela irmã Cirlande. E isso aqui é exclusivo para a obra da igreja. Então, se você adquirir lá na livraria, vai ser em oferta à igreja. Deus é um Deus criativo, é um Deus belo e comunica esses atributos com os seus servos. E a irmã Cirlande criou estes belos ursinhos que você pode adquirir. Deus abençoe vocês. Pode vir, queridos. Olhe, visite a nossa livraria. Ela é uma livraria missionária. Tudo que você compra ali, você está contribuindo para o Ministério de Missões, para que a mensagem do Evangelho seja espalhada. Além de você adquirir materiais de qualidade para uso próprio ou para presentear. Então, depois do culto, você pode ir lá, pode ser em dinheiro, pode ser em Pix. Rogério disse que só não pode ser fiado. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, passando mais uma vez só para reforçar a vocês o aviso do nosso congresso. As inscrições já estão abertas, então se você tem de 16 até 35 anos, pode nos procurar ou fazer também a inscrição pelo link. O congresso acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto e o valor do investimento é de R$60. Esse valor pode ser dividido em até 2 vezes, mas nós pedimos que, se você for dividir, a primeira parcela seja paga até o dia 20 do próximo mês e a última parcela, ou seja, no mês de junho, e a última parcela seja paga até o dia 20 de julho. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Mário. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Assim como o Mário falou para os jovens, eu quero falar agora para os adolescentes. Estou aqui para anunciar mais um evento que a nossa UPA irá promover. Dessa vez será o nosso acampamento de férias, que acontecerá nos dias 19 a 21 de julho. Ele terá como tema Amadureça. O nosso preletor será o pastor Marcelo Ximenes. E o valor do investimento será de R$150. Esse valor pode ser dividido em 3 vezes, desde que você pague a primeira parcela agora em maio.
As inscrições já estão abertas, inclusive já tem um grande número de inscrições realizadas e temos pouquíssimas vagas disponíveis. Então, se você é adolescente ou você é pai de adolescente que quer participar desse acampamento, corra logo para fazer sua inscrição, porque restam poucas vagas. E a nossa diretoria vai estar lá fora recolhendo inscrições. Amém. Obrigado. Queridos, olha, eu sei que às vezes pode a pessoa dizer, mas aviso, olha, nós temos uma igreja, pela graça de Deus, de um porte grande, muitas programações, e nós precisamos fazer as programações conhecidas. Então, se faz necessário, às vezes, a gente passar aqui uns 5 minutos ou mais, falando das programações que visam o bem dos seus filhos, da nossa família, dos adolescentes, dos jovens, da família. Põe aí, uma programação belíssima que nós tivemos no dia 1º de maio. Você vai ver trechos. Para quê? Para que passar? Para você, no próximo, correr logo, fazer a sua inscrição e não ficar de fora. Porque depois que acontece, termina, foi tão bom, mas eu... Então, por isso que a gente passa o vídeo, para você se ligar que o negócio é bem feito, é organizado, é para a bênção da sua vida. E também, jovem e adolescente, se você, pai, entende que as programações da igreja são saudáveis e são boas, não pergunte ao seu filho se ele vai vir, não. Faça a inscrição dele. Amém? Amém. E diga, você vai. Diga comigo, você vai. Você vai perguntar para um adolescente de 13 anos se ele quer ir? Ele não sabe de nada não, gente. É se inscrever. Eita, aquela programação da igreja é boa para os adolescentes. Nós tivemos aqui 200 adolescentes na última, uma bênção. E vamos ter 300 agora, amém? Aí você chega e diz, vou inscrever você, viu? Já está inscrito e você vai. Diz amém. E jovem também, bote moral. Não seja pai Nutella não, seja pai raiz, amém, igreja? Quem mais? Cadê o aviso da família? Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio. Que as tarefas comuns e diárias não sejam o peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Era homem, mas não nasceu de mulher. Essa bexiga é boa, viu? Eu não sei. Era homem, mas não nasceu de mulher. Eu não vale se dizer, não. Roberto Carlos! Bora. Deus, anjo, Jesus, Deus! Não. Era homem. Louvado seja Deus. Um dia muito agradável, muito bom. Parabenizar o Ministério de Família pelo trabalho dedicado, organizado, com oração. Foi um dia com edificação, com brincadeira, com comunhão, com confraternização. Louvado seja Deus. Então, se prepare para as próximas programações da igreja. A partir de amanhã, de 9 às 10 da manhã, até sexta-feira, semana de oração. E eu quero fazer aqui um apelo. Venha, vamos orar pelos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, homens, mulheres, jovens, adultos, se cabe na sua agenda, amanhã, até sexta-feira, as irmãs da SAF estão convocadas. Elas são as primeiras a chegar. E a igreja também. Então, é para a SAF, mas para todas as irmãs e irmãos da igreja. Um tempo de oração. Quem aqui você precisa de oração? Levanta a mão. Então vem, irmãos, vamos orar pelas nossas famílias, orar pelo Brasil, orar por pessoas que estão enfermas, orar pelo Rio Grande do Sul, toda semana.
de segunda a sexta, de 9 às 10. Não dá para vir todos os dias? Venha 3, venha 2, venha 4, venha 1, mas compareça ali na sala de oração amanhã. Deus abençoe, uma semana cheia da graça do Senhor. Se alguém quiser falar conosco, estamos aqui à sua disposição.